Começar nossos trabalhos, efetivamente, vamos convocar a todos a que nos acompanhem mentalmente numa prece. Fechemos por alguns momentos nossos olhos físicos, deixando fluir as energias do nosso coração, olhando para o nosso interior e formando a figura em nossas mentes do Mestre Divino Jesus, ao qual tanto temos a agradecer pela sua incessante ação no bem, guiando esse planeta tão conturbado, por nossa própria culpa, é verdade, mas que Ele está sempre direcionando-nos para o caminho do bem e do amor. Muito obrigado, Mestre Divino, pela oportunidade de estarmos aqui, na carne, na vida, procurando trabalhar um pouquinho mais pelo nosso progresso. Muito obrigado pela presença dos teus mensageiros, nossos mentores amigos, que tanto fazem na casa de Jesus, como em tantos lugares no planeta, sempre nos induzindo ao bem, nos dando sugestões para melhorar em nossas vidas, para que possamos utilizar esses ensinamentos aqui recebidos para melhorar os nossos atos, a nossa forma de agir, os nossos sentimentos, que possamos construir sempre harmonia em nossos lares, dar amor a todos, entender a todos os que estão à nossa volta, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, que merecem todo o nosso carinho e respeito. E onde chegar o sofrimento, Senhor, onde for inevitável perante os divinos códigos, que possa o teu pensamento de amor levar alívio, levar coragem para superar, e a certeza que nenhum sofrimento é eterno, que o nosso Pai Celestial é todo amor e deseja a nossa felicidade, que nós mesmos devemos construir através dos nossos atos, aprendendo a amar cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, Mestre amigo, e dai-nos a tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho dessa tarde. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a nossa companheira trabalhadora da casa, Andrieta Viviane, que vai nos falar sobre o despertar do amor. Que de Jesus te ilumine. Boa tarde e um excelente início de noite. Que o amor do Mestre Jesus possa adentrar em nossos corações e fazer do nosso coração a sua morada definitiva. O amor. Ah, o amor. Este sentimento tão declamado em prosas e versos, e tão cantado e decantado nas mais diversas canções e ritmos. Sentimento responsável por imensas felicidades, mas também por profundas tristezas. Como Paulo disse em sua carta aos Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é o sentimento mais puro e mais sublime que nós podemos ter e sentir. O nosso Mestre Jesus, quando encarnado aqui no planeta Terra, ele pautou todos os seus atos e todos os seus ensinamentos foram em torno, com base, com fundamento neste sentimento, no amor. E por isso que podemos dizer que o seu legado, o legado que o nosso Mestre nos deixou, é um verdadeiro evangelho de amor.
Jesus, através de seus ensinamentos, nos mostra que o amor é condição básica para a nossa felicidade presente, como também para a nossa felicidade futura. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. É tão importante esse sentimento que Jesus o recomenda até para os nossos adversários e para os nossos inimigos. Deixando claro que isto é necessário porque Deus ama a todos indistintamente. O amor, podemos dizer, que é um sentimento de essência divina. E como nos esclarece Fenelon, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, Fenelon nos diz: desde o primeiro até o último, todos nós possuímos no fundo do nosso coração a chama desse fogo sagrado. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, em sua obra Amor Imbatível Amor, ela vem nos dizer que o amor é substância criadora e mantenedora do universo. E ela diz que o amor mais se agiganta em razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se enfraquece. Assim como o ar é indispensável para a nossa existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem a qual se enfraquece e perde o sentido de viver. Joana ainda nos diz que o amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Mas podemos pensar, que tipo de sentimento é esse? Ou melhor, que tipo de amor é esse que sempre triunfa e que é imbatível? Será que é aquele amor que sentimos muitas vezes, mas que não dura muito tempo? Um amor fugaz? Será que é esse que é o imbatível e que tudo suporta? Ao analisarmos com mais atenção as palavras de Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que todos nós possuímos dentro do nosso coração a chama, a centelha desse fogo, e ele vem a dizer que desde o ser mais primitivo até o mais espiritualizado terá esse sentimento. E através dessas suas palavras podemos entender que esse sentimento, ele também atravessará uma fase evolutiva. Ou seja, esse sentimento possui diversos níveis de acordo com o grau de evolução de cada um de nós. Passando por várias experiências em múltiplas existências, esse sentimento, ele vai se aperfeiçoando. E estas fases ou níveis do amor são explicadas por Joana de Ângeles nesta obra, Amor Imbatível Amor. E ela vem dizer que existem 4 fases ou 4 níveis de amor, que são o infantil, o juvenil, o compensatório e o maduro. O infantil, ela nos diz que ele se caracteriza pela ambição, posse, obsessão, dominação, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e atenções, necessidade de ser amado, egoísmo, ou seja, pensamento exclusivo em si e não no ser amado. Isso não acontece com a gente, né? Com certeza o nosso amor não é assim. Fase juvenil, que se expressa
pela insegurança. A fase compensatória do amor compensatório é uma fase intermediária entre o juvenil e o maduro. É quando a gente já começa a ter a consciência de culpa. Então, quando alguém nos ama, nós sentimos a necessidade de amar em troca, porque senão nos sentiremos culpados em não retribuir este amor. O maduro, que a Joana de Ângeles chama de amor pacificador, se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Este é permanente mesmo diante de problemas e desafios. Ele se caracteriza pela confiança, suave, doce e tranquila, pela alegria natural sem alarde, pela exteriorização do bem que se pode e se deve executar, pela compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência e a não exigência. Difere do estado do prazer porque não é fugaz, não é momentâneo, mas sim imorredouro. As pessoas que já atingiram esse nível colocam o ser amado como sendo o ser mais importante. Não se sentem diminuídos ou humilhados ao ceder a favor ou em prol da felicidade do ser amado. Pessoas que já atingiram o nível do amor maduro preocupam-se mais em amar do que em serem amados. O amor maduro, ele expande-se como um perfume que impregna agradável e suavemente. Isso porque ele não é agressivo e também não é embriagador. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. Ou seja, é o amor que nós damos sem esperar algo em troca. O amor incondicional. Esse sentimento que na sua essência é doar-se, é entregar-se, sem esperar algo em troca. Em nossas relações habituais, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, na nossa relação de trabalho e mesmo nas nossas relações em sociedade, nós não vamos observar um nível exato. Nenhum de nós está numa fase exata específica do amor. Muitas vezes exercemos um amor maduro. Em outras, ainda estamos naquela fase inicial do amor infantil, quando somos pegos por aquele sentimento de ciúme, posse, apego. E em outras vezes, ainda estamos exercendo o amor compensatório. Só vou amar se serei amado. Então, de acordo com a situação, é que nós expressaremos um nível, uma fase de amadurecimento deste sentimento. Agora, o que é importante que façamos é nos observar e identificar em qual fase nós expressamos mais o nosso amor. Será que expressamos mais corriqueiramente o amor infantil, mais o juvenil, mais o compensatório ou mais o maduro? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o próximo como a si mesmo, temos uma passagem em que os fariseus, sabendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus, reuniram-se e um dos fariseus, que era o doutor da lei, fez a seguinte pergunta para Jesus para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor vosso Deus de
todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Com essa passagem, Jesus nos mostra a importância da lei do amor como mandamento maior. Jesus foi o espírito mais elevado e ilustre que encarnou no planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações que agora está nessa sua fase de transição para um mundo de regeneração. Ele veio para nos ensinar através dos seus exemplos como amar corretamente. Para começar, Jesus obedeceu ao Pai Criador e, apesar de toda a sua elevação moral, foi humilde e também obedeceu a seu pai terreno, José. Ensinou sem parar, deixou-nos suas inúmeras parábolas que exaltam, enaltecem o perdão. E se formos pensar, o perdão não é nada mais que exercer o amor em sua plenitude. O amor pacificador é doar-se. Jesus foi um mestre da humanidade. Nas instruções dos Espíritos, ainda no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos que, no início, o homem não tem senão instintos. Mais elevado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Então, quanto mais evoluído, mais sentimento. E os Espíritos ainda vêm a nos dizer, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor, eles dizem, no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E os Espíritos ainda destacam que para avançar em direção ao nosso objetivo, qual que será que é o nosso objetivo na condição de espíritos imortais? Qual é o nosso objetivo? Nos melhorar, né? Melhorarmos, evoluirmos, até que um dia alcancemos a condição de espíritos puros. Um dia todos seremos anjos. Mas, para que a gente consiga essa evolução, para que nos tornemos anjos, precisamos do quê? Primeira coisa, é necessário que vençamos os nossos instintos em proveito dos sentimentos. Isto quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Portanto, devemos aprender a amar, e este aprendizado se dará segundo a nossa evolução. Porque, como nos esclarece no Livro dos Espíritos, nas questões 114 e 115, nossa progressão, a nossa evolução, ela se dá pelas nossas próprias ações, pelo nosso livre-arbítrio em nossas diversas existências, em nossas diversas reencarnações. Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. Como também justo e misericordioso, Ele deu a todos os espíritos as mesmas condições. Condições estas que fazem com que nós consigamos crescer, evoluir, caminhar sem parar rumo ao nosso objetivo. Nossa evolução, nosso progresso, segundo o Livro dos Espíritos, ela se dá em dois aspectos. Existe o progresso moral e o progresso intelectual. E os espíritos, quando eles tratam da lei do progresso, eles nos explicam
que esses dois aspectos, ou esses dois progressos, eles não caminham eles caminham paralelamente e não junto. Não é porque o indivíduo é muito intelectualizado que também será muito evoluído moralmente. Sabe-se, conforme eles nos elucidam, que é necessário, primeiramente, a nossa evolução intelectual para que possamos ter discernimento do certo e do errado. E, através das escolhas certas, evoluirmos no nosso progresso moral. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o objetivo da lei do progresso é o equilíbrio entre a evolução moral e a intelectual. Joana de Ângeles, em sua obra As Leis Morais, ela diz que esse progresso ele deveria ser como se a gente entendesse o progresso moral sendo uma asa do pássaro e o progresso intelectual a outra asa. Ou seja, para o pássaro alçar voo, ele precisa estar com as duas asas em perfeito equilíbrio. E nós também. Quando nós estivermos em perfeito equilíbrio com o nosso progresso intelectual e moral, nós também alçaremos voo, na condição de espíritos puros. Este aprendizado, este equilíbrio que tanto desejamos entre esses dois aspectos do progresso, nós já sabemos que só alcançaremos com o nosso amadurecimento na condição de espíritos. E podemos pensar, o que fazer então para que a gente possa otimizar, já aproveitar ao máximo esta encarnação, para evoluirmos nos dois aspectos. E só assim, porque sabemos que só assim conseguiremos amar de forma plena. E essa resposta a gente também tem no Livro dos Espíritos, na questão 919. Quando Allan Kardec pergunta qual é a forma ou o meio mais prático de avançarmos, de evoluirmos. E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, somente conhecendo a nós mesmos é que vamos despertar o nosso espírito na sua condição de ser imortal. Somente conhecendo a nós mesmos conseguiremos identificar as nossas fraquezas e as nossas virtudes. E diante desse balanço de virtudes e fraquezas, nós poderemos despertar o nosso espírito para a verdadeira evolução. Ou seja, o crescimento moral através da prática do amor. Despertando para o amor, conseguiremos combater o orgulho e o egoísmo, que o próprio Mestre Jesus nos disse e nos alertou que são as verdadeiras chagas que entravam o progresso da humanidade. Dizem os espíritos superiores que de todos os vícios, aquele que se pode considerar o mais radical é o egoísmo. Inclusive dizem que ele é a negação do amor, a negação da caridade. E que do egoísmo, desse sentimento, deriva todo o mal. Por que será? Por que será que tudo de negativo, de sentimento inferior, provém do egoísmo? É fácil de entender. O egoísta consegue doar algo de si? O egoísta consegue amar sem ser amado? Ou independentemente de ser amado? O egoísta consegue se relacionar com o ser amado sem posse, sem apego, sem ciúmes? E aí a gente já percebe, né, que realmente o fundamento de todos os vícios é o egoísmo. Por mais que tentemos combatê-lo, nós não conseguiremos extirpar os nossos vícios se não atacarmos o mal pela raiz. Ou seja, se não combatermos em nós, dia a dia,
o egoísmo. Como o egoísmo fundamenta-se no interesse pessoal, só poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais. Porque somente com a sua melhora moral que passará a dar menos valor aos bens materiais. E assim, menos materialistas e menos apegados, conseguiremos exercitar o amor maduro, o amor pleno, que é o patrimônio inalienável do nosso espírito imortal. Pois só através do amor, deste sentimento puro, que o homem pode galgar horizontes cada vez mais vastos na senda de sua evolução espiritual. Porque como o espírito Francisco de Monte Alverne nos esclarece em sua obra Florilégios, as penas decorrem da forma como encarardes o amor de Deus dentro de vós em relação ao vosso próximo e a vós mesmos. E Francisco de Monte Alverne ainda continua dizendo: fazei de vossa vida uma canção de amor, para que o divino amor vos libere do invólucro carnal, assim como a lagarta pesada fica tombada na terra, quando a borboleta colorida voa leve e ditosa no ar primaveril. Não podemos nos esquecer que a verdadeira felicidade aqui na terra não é efêmera. A verdadeira felicidade aqui na terra, como nos é esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo, não é euforia, não é exaltação. Mas a felicidade que nós podemos almejar é a paz no coração. E esta paz no coração, que é aquele sentimento de completude, de equilíbrio, nós só alcançaremos praticando o amor, praticando a caridade e amando de forma incondicional. Citando Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, podemos dizer que o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando, na sua condição de amante e não de amado. Vejamos que exemplo, né? Sermos todos, que possamos todos ser amantes e não amados, independente da condição de amados. Portanto, que possamos, diante desses pequenos esclarecimentos, refletir. E, com base nessa reflexão, que possamos também começar a praticar efetivamente a lei do amor, este mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, no seu real sentido de caridade. E o que é caridade? O próprio Mestre nos esclareceu e nos ensinou, que é a prática da indulgência, da benevolência e do perdão. Ou seja, nos doando. Como Chico Xavier sempre dizia, mesmo que não seja possível fazer um novo começo, sempre é possível que façamos um novo fim. Que possamos ficar atentos no nosso dia a dia para perceber que tipo de amor mais nós expressamos. Que possamos a cada dia evoluir, fazer com que este sentimento cresça, evolua e que consigamos cada vez mais amar de forma incondicional, não pensando em nós mesmos, mas pensando em nosso próximo. Pois na condição de espíritos imortais, sabemos que fazemos parte de uma família universal.
E nesta família universal, todos somos irmãos. Todos devemos nos amar. Todos devemos nos perdoar. Todos devemos enaltecer as coisas positivas do nosso irmão, ou seja, praticar a indulgência. Todos nós precisamos realmente praticar a caridade. A caridade não no sentido de doar aquilo que detemos de empréstimo de Deus, nossas coisas materiais, mas que possamos praticar a caridade doando aquilo que realmente é nosso. O nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso ouvido, estender a nossa mão, que possamos formar essa grande corrente da família universal, nos auxiliando mutuamente e também amando-nos como o nosso Mestre Jesus nos esclareceu, nos ensinou e nos aconselhou para que façamos em nosso dia a dia. Para finalizarmos, iremos exaltar a carta de Paulo aos Coríntios, pois de tão linda que ela é, a forma como ele fala do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei igual a bronze que soa ou a símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitarei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se exaspera e não ressente-se do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Mas o amor regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vejo como num espelho, obscuramente. E então verei face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Muito obrigada e que o Mestre Jesus abençoe a todos nós.